Bom dia, boa tarde, boa noite, estou aqui para começar mais uma edição aí do Singafute para vocês. E hoje esse vídeo está repleto e recheado de notícias fresquinhas do mundo do futebol que claramente vocês e eu amamos. Hoje eu vou trazer para vocês aí sobre Palmeiras aí mutando Ramires aí, que infelizmente foi para uma festa e também não estava usando máscara. O Palmeirazão chegou lá e mutou ele. Poxa, Ramirizão também, não precisava disso também, né? Poxa, e também vou trazer para vocês aí também sobre o Flamengo, já tendo uma conversa aí, tratativa aí com a Fiorentina para comprar o Pedro, que infelizmente se lesionou e tá já conversando o Flamengo em si com a Fiorentina para ver se consegue contratar ele por definitivo, que ele tá no Flamengo por empréstimo. E vou trazer também sobre Rony aí. Lembra do Rony lá do Manchester United? Pois é, o Rony é aquele jogava demais, pois é, ele tá hoje lá no Country, na segunda divisão da Inglaterra, e tá jogando demais e agora virou técnico e jogador ao mesmo tempo, porque o técnico do Country foi demitido e ele agora tá como técnico interino e comandando a equipe e jogando também, tá? Jogador e técnico ao mesma composição. E vou trazer para você também sobre empréstimo aí, empréstimo em relação ao empresário aí de Lautaro Martinez aí, conversando aí com a imprensa e falando que não tem nada definitivo para o atacante ainda, não tem nada a ser se ele vai ou não para o Barcelona. Ele falou também que não quer falar muito sobre o assunto em si, porque ele não sabe de fato o que vai vir a acontecer. Rapaziada, não se esqueçam de colar no meu linkzinho abaixo, azul, abaixo logo aqui na descrição, para você estar interagindo comigo lá no Instagram, ou se não, só coloca @Singafute lá no Instagram, que você está lá interagindo e vai me achar também mais fácil lá. E não se esqueçam claramente de se inscrever nesse lindo canal maravilhoso e deixar o like brabíssimo de vocês para esse vídeo crescer e ser entregado para muito mais pessoas. E agora, sem delongas, vamos para tipo videozão, né? Fechou! Com Pedro, em definitivo, só depende de um e-mail para o Fiorentina. Clube Carioca só precisa enviar comunicado dizendo que irá exercer o direito de contrato ao atacante sacramentar e o negócio e pagar o jogador por 3 anos. Uma das maiores preocupações da torcida do Flamengo é a contratação de Pedro. Está muito bem encaminhada, mas ainda não sacramentada conforme prevê o contrato entre os clubes. O rubro-negro só precisa enviar comunicado ao clube italiano informando que ficará com o jogador em definitivo. O prazo é até o meados de dezembro. Ao exercer esse direito, o Fla assinará um novo contrato com o jogador até o fim de 2025. O clube ainda não definiu quanto ou será para esse comunicado à Fiorentina. O artilheiro vem se destacando muito nessa temporada, marcando muitos gols pelo rubro-negro. Assim que informar a Fiorentina que vai ficar com o jogador em definitivo, um novo contrato com o jogador será assinado, passando a valer até janeiro de 2021, quando o empréstimo se encerrará. Pelo acordo entre os clubes, o Flamengo não pagará nada por Pedro no ato da compra. O valor acordado pelo negócio é de 14 milhões de euros e o pagamento será feito em 6 parcelas. A primeira parcela vencerá no fim do primeiro trimestre de 2021. A partir daí, o pagamento de 2,35 milhões de euros a cada 6 meses. O valor de euro não está fixado, ou seja, será convertido pela cotação no dia do pagamento. E a Fiorentina não tem nenhuma cláusula de compra automática do jogador. Seleção brasileira, Thiago Galhardo é convocado para a vaga de Pedro. Atacante do Internacional foi chamado ao lugar do jogador do Flamengo, cortado após lesão do adutor. A noite deste sábado, dia 14, foi de mudanças na seleção brasileira. Depois de Alex Telles dar lugar a Guilherme Arana, foi a vez de Thiago Galhardo ser chamado para o lugar de Pedro, cortado após lesão do adutor. Aos 31 anos, o jogador terá sua primeira oportunidade desde vestir a camisa da seleção. Ele se juntará ao grupo que enfrentará o Uruguai na próxima terça-feira, dia 17. Ramires é punido e multado pela diretoria do Palmeiras. O volante foi flagrado em festa sem utilizar máscara e acabou gerando mal-estar dentro do clube. O volante Ramires foi punido e multado pela diretoria do Palmeiras nesta segunda-feira, dia 13, na véspera do confronto diante do Fluminense, pela rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador de 33 anos foi flagrado numa festa sem utilizar máscara, o que gerou um mal-estar no clube e com a própria torcida. Ele realizou o teste PCR para verificar a presença do vírus e foi dispensado no treinamento enquanto o resultado do exame não sai. Vale lembrar que o Verdão pode ter
14 desfalques do total, contando lesões, convocações para a seleção brasileira e também pelo vírus. Nessa sexta, o clube também confirmou Rony, Gabriel Silva e Danilo foram testados positivos. Ramires chegou ao Palmeiras no ano passado, proveniente do Jiangsu da China, como o nome de peso para o elenco, mas nunca se afirmou no time titular e na torcida. Ele tem ao total 39 partidas com a camisa do Alviverde, apenas um gol marcado. Pedro, Gabigol, Thiago Maia iniciou o tratamento no Flamengo. O Flamengo divulgou neste domingo que Pedro, Gabigol e Thiago Maia se apresentaram ao CT e deram início aos seus tratamentos. Os jogadores são apontados como dúvidas para o próximo jogo do rubro-negro, incluindo o duelo com o São Paulo no Morumbi, decidindo vaga na semifinal da Copa do Brasil. A princípio, Pedro já era tratado como um possível desfalque contra o tricolor por conta de sua convocação para a seleção brasileira. No entanto, o atacante foi cortado porque teve uma lesão no adutor da coxa direita. Gabigol, por sua vez, alegou dores no músculo posterior da coxa direita durante o jogo contra o Atlético Goianiense pelo Brasileirão. Na mesma partida, Thiago Maia sofreu entorse no joelho direito. A situação de ambos os atletas ainda estão indefinidas e não tem previsão para realizar de exames. Rapaziada, quero saber a opinião de vocês logo abaixo aqui nos comentários. O que vocês acharam aí dessa atitude, infelizmente, aí do Palmeiras estando multando aí o Ramires. Eu quero saber a opinião de vocês, se foi certo, se foi errado. No meu ponto de vista, foi extremamente certo o que o Palmeiras fez em 5 Ramires. Poxa, Ramires, não fala um negócio desse mais não, meu camarada. Que é isso? E também quero saber a opinião de vocês abaixo logo aqui nos comentários sobre o Flamengo aí querendo comprar o Pedro em si por definitivo. Eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham dele comprar ele por definitivo em si? Pelo que tá falando, se o Flamengo comprar ele de fato vai ser por mais 3 anos aí. Ele vai ficar até 2025 em si no Flamengo, mas vamos ver se de fato se ele vai conseguir render até lá. Mas eu quero saber os comentários logo de vocês aqui abaixo, o que vocês acham se o Flamengo comprar ele de fato. Não se esqueçam, rapaziada, entra logo aqui abaixo, tem meu linkzinho azul pra vocês estar trocando aquela ideia comigo lá no Instagram. Se não, coloca lá no Instagram mesmo, Singafute normal, que eu vou estar lá interagindo, trocando aquela ideia mais perto claramente de vocês. E não se esqueçam de se inscrever logo aqui abaixo no botãozinho vermelhinho e deixar aquele likezão brabo e monstro de vocês aí, esse lindo canal e esse lindo vídeo ser divulgado para mais lugares. Agora, sem delongas, vamos partir lá para a Europa Zona. Fechou! Guardiola e Manchester City têm acordo verbal por renovação, diz jornal. Após rumores e declarações políticas, o treinador pode permanecer no clube inglês. Após declarações políticas e muito divididas, Pep Guardiola e Manchester City acertam um acordo verbal pela renovação de contrato do treinador. Pelo menos é o que informa o diário britânico Daily Telegraph. De acordo com a publicação, Guardiola tem um contrato com o City apenas até o final dessa temporada, a qual vai até junho do ano que vem. Apesar disso, já existem negociações para que ele fique no estádio até 2025. Ex-Barcelona e Bayern de Munique, Pep Guardiola comanda o Manchester City desde 2016. Nesse período, ele conquistou 2 Premier Leagues, 3 Copas da Liga, 1 Copa da Inglaterra e 2 Supercopas da Inglaterra. Rony vira técnico interino do Derby County depois de Coco ser demitido. Assistente da comissão desde sua contratação em janeiro passado, o atacante assume comando temporário para o próximo jogo da Lanterna da segunda divisão da inglês. Aos 35 anos, recém-complementado titular do atacante Derby County, o artilheiro Ronnie Courney vai se dividir como jogador e treinador interino da equipe que ocupa a Lanterna da segunda divisão do campeonato inglês. Como o holandês Philip Cook foi demitido no sábado passado, o ídolo foi escolhido imediatamente para comandar os colegas, porque exercia a função de assistente e comissão técnica desde sua contratação no início do ano. Lamento que Philip Cook e sua equipe tenham deixado o clube. Quero lhe agradecer pessoalmente por toda a ajuda e encorajamento. O importante agora é estabilizar a equipe e começar a subir na classificação. Poderíamos fazer parte da equipe técnica para ajudar na preparação para o jogo contra o Bristol. No próximo sábado, vamos falar com os jogadores na segunda-feira, disse Rony em comunicado publicado no jornal inglês Daily Mail. Ex-diretor diz que Barça ficou perto de fechar com Neymar em 2019. Ex-diretor do Barça, Javier Bordas, sempre teve uma boa relação com Neymar Júnior. Ele contou como interveio na tentativa de contratar o jogador do ano passado ao viajar a Paris para negociar com o PSG junto ao CEO Oscar Grau e Eric Abidal.
Tentamos de todas as formas possíveis, estávamos muito perto de fechar o contrato. Conseguimos que o PSG nos fizesse uma oferta quando nunca havia aceitado nada por Verratti, Marquinhos ou Thiago Silva. Não é um clube vendedor. Estivemos tão perto de Neymar que acreditamos que viesse. E eu também, disse ele ao site Mundo Desportivo. Ouvíssimo uma diferença de dinheiro estabelecida pelo pai de Neymar, mas o clube não concordaram na hora de fechar a operação. Acho que Messi ainda sente-se que poderia trazê-lo, mas que não aconteceu. Empresário de Lautaro quebra o silêncio sobre o futebol do atacante. O jogador está com um futuro bem aberto depois de não ter entrado em acordo com Inter de Milão. O provável futuro de Lautaro Martínez por pouco não foi revelado pelo empresário do jogador, Beto Iocchi, que desabafou e se recusou a dar pistas sobre o próximo passo do argentino em entrevista ao Rádio Sol. O camisa 10 está com o futuro em aberto depois de não ter entrado em acordo com a Inter de Milão, revela a renovação de seu contrato. Apesar disso, o jovem de 23 anos possui vínculo com o clube italiano até 2023. Todos os dias me pedem notícias sobre o seu futuro. Prefiro não responder porque depois das minhas palavras não desforam torcidas na internet. Desde pequeno, Lautaro sempre teve personalidade forte, sempre tratou de cumprir as metas que propunha. Está muito bem preparado a saber o que quer, disse. Recentemente, o nome do argentino foi bastante vinculado com uma possível ida para o Barcelona na última janela de transferências, mas a operação não se concretizou por conta de crises econômicas da equipe catalã. Acontece que Lautaro exige mais salário, mas as dirigentes italianas estão cautelosos e uma vez que estão seguros por contrato. Rapaziada, quero saber abaixo, logo nos comentários aqui abaixo de vocês. Eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês achariam do Rony estar assumindo o Devin Coulter aí como um treinador que claramente, infelizmente, né, o treinador foi demitido e ele teve que assumir esse posto como treinador e como jogador também, mas como ele é experiente, os jogadores pediram ele ali como técnico interino até vir um técnico novo. Eu quero saber a opinião e os comentários de vocês logo aqui abaixo, o que vocês acham dessa atitude dele, né? Entrar para ser um técnico e um jogador ao mesmo tempo. E eu quero também saber a opinião de vocês logo aqui abaixo sobre empresário de Lautaro Martínez aí tendo essa consequência e de não falar sobre em si, sobre o contrato do Lautaro Martínez, sobre se ele vai de fato ou não aí assinar com o Barcelona. Eu quero saber os comentários logo aqui abaixo de vocês, se o Lautaro Martínez vai ou não o Barcelona de fato. E rapaziada, eu já tô indo nessa. Muito obrigado mais uma vez pela audiência de todos vocês. Não se esqueça de seguir o Pará no Instagram, que eu tô mais perto de vocês, e se inscrevam também nesse canal lindo e maravilhoso. Dê aquele likezão brabo de vocês para continuar esse vídeo sendo entregado para mais pessoas aí. E não se esqueçam claramente também de ficarem todos com Deus. Muito obrigado mais uma vez pela presença de todos vocês que estão aqui. Eu já tô indo nessa. Muito obrigado. Fecha.